Bem-vindo ao programa Canal História. Aqui, empreendemos uma jornada através do tempo para que você possa adormecer facilmente e proveitosamente. Não se esqueça de se inscrever e imediatamente deixar um like. Ao final da palestra, você estará profundamente adormecido. Feche os olhos. A história já está começando. Hoje, vamos mergulhar na história da Era Vitoriana. Esta é uma história sobre uma época em que o decoro e as aparências governavam a sociedade, e onde as restrições físicas impostas às mulheres simbolizavam as limitações invisíveis de toda uma era. Imagine um período onde uma simples vestimenta, o espartilho, apertado de maneira específica, moldava não apenas corpos femininos, mas também as expectativas sociais. Vamos revelar por que essa era foi tão contraditória, brilhante e sufocante ao mesmo tempo. É difícil acreditar, mas algumas pessoas realmente acreditavam que cintura finas, faces pálidas e comportamentos extremamente controlados eram sinais de refinamento e superioridade moral. É loucura pensar que algo tão restritivo como os códigos de conduta vitorianos poderia existir lado a lado com algumas das maiores inovações e avanços da história humana. Esta é a história de um tempo em que um simples olhar indiscreto ou uma palavra inapropriada poderia marcar alguém como moralmente corrupto para sempre. Muitas vezes retratamos a Era Vitoriana como esses tempos sombrios e repressivos, mas na verdade era uma sociedade muito dinâmica e transformadora. Os vitorianos eram muito inventivos e funcionavam como engrenagens perfeitamente ajustadas dentro de uma máquina social bem azeitada. Eles mantinham suas casas, suas fábricas e seus impérios em constante expansão. Tudo o que era preciso era uma pequena falha neste verniz de perfeição. E, num piscar de olhos, reputações podiam ser arruinadas, fortunas perdidas e pessoas banidas do convívio social. Então, de repente, destinos desmoronaram. Começava com pequenas coisas: um olhar indiscreto para uma dama, um comportamento considerado impróprio à mesa, o som de uma risada alta demais em um salão onde o decoro era esperado. Sussurros escandalizados e conversas às escondidas começavam uma cadeia que acabava apenas quando alguém era completamente excluído da boa sociedade. Rainhas e industriais puxavam as cordas, e pessoas se tornavam peões em seu jogo de poder, escondidos sob a cobertura da moralidade e da virtude. Vamos tomar um exemplo para sentir o espírito daquela época: a exigência da conformidade feminina. Você já ouviu falar dos espartilhos que faziam mulheres desmaiar? É um conceito terrivelmente interessante. Um dispositivo seria apertado ao redor do torso feminino até sua cintura medir menos de 45 centímetros, e então esperaríamos para ver quanto tempo ela conseguiria sobreviver ao dia sem perder a consciência. Se ela resistisse, talvez tivesse chance de ser considerada uma dama adequada. Mas se desmaiasse, como frequentemente acontecia, seria vista como delicadamente feminina, o que, curiosamente, era igualmente apreciado. Parece algo tão absurdo hoje, não é? Mas milhões de mulheres passaram por este desconforto diário, e isso é apenas o começo. Vamos dar uma olhada nas origens de tudo, certo? Caminharemos por salões onde o ar estava impregnado dos sons de piano, conversas superficiais e o tilintado de chávenas de chá da Índia. Descobriremos como a Era Vitoriana moldou destinos, construiu um império global e deixou um legado que muitas nações ainda carregam consigo hoje. Por que essa era realmente começou? As pessoas viviam em um mundo onde a Revolução Industrial estava transformando tudo e a Rainha Vitória havia ascendido ao trono da mais poderosa nação do planeta. O que você comia, como você se vestia e o que você pensava, tudo era regulado por códigos de conduta extremamente rígidos. Quando alguém ousava questionar as normas ou desafiar as convenções, era visto como uma ameaça por todos. Eles chamavam essas pessoas de excêntricas ou moralmente suspeitosas. Estes desviantes eram frequentemente pessoas comuns que apenas desejavam mais liberdade pessoal, ou pensadores que questionavam a hipocrisia social. Os pilares da sociedade os viam como um perigo para a ordem que mantinha a civilização funcionando. Os moralistas vitorianos eram muito engenhosos à sua maneira. As regras quebravam espíritos, e as expectativas sociais quebravam individualidades. Mas tudo isso era para o mesmo propósito: manter as aparências. Vamos contar algumas histórias que farão você pensar sobre o passado e mostrar como esse teatro de moralidade e repressão. Bem, você terá que vir e ver por si mesmo. Vamos revelar histórias sobre pessoas cujos destinos desmoronaram sob o peso de escândalos sociais, sobre mulheres cuja inteligência se tornou motivo de diagnósticos de histeria. Vamos falar sobre trabalhadores que pagaram com suas vidas nas engrenagens da industrialização.
E, é claro, falaremos sobre como o mundo continuou até que, finalmente, a Belle Époque começou a flexibilizar algumas das restrições mais severas, marcando o fim de uma era e o início de outra. O paradoxo tocou aquela sociedade, e seus ecos ainda podem ser sentidos nas instituições e mentalidades que herdamos. Vamos dar uma espiada nos bastidores e ver os contrastes daqueles tempos iluminarem nossa compreensão da história. Então, segure-se, porque há algumas descobertas incríveis pela frente que mudarão totalmente a maneira como você vê os séculos passados. Agora, vamos voltar ao verdadeiro começo, a Era Vitoriana. Nascida em 1837, quando a jovem Vitória ascendeu ao trono britânico, é importante entender que esta era não estava, de fato, enfrentando apenas os desafios da industrialização. Em vez disso, estava navegando por transformações sociais, tecnológicas e imperiais sem precedentes, buscando estabilidade através de códigos morais rígidos em um mundo que mudava rapidamente. De 1837 a 1901, a Era Vitoriana floresceu e definiu uma época, surgindo como um período de contrastes extremos entre riqueza e pobreza, progresso e tradição, onde nações e impérios começavam a desenvolver características que ainda hoje reconhecemos. Os britânicos viam a si mesmos como superiores, e eles se destacavam entre outros povos da época. Estas pessoas não estavam apenas tentando manter as aparências, estavam ativamente construindo uma nova ordem mundial com a Grã-Bretanha em seu centro, enquanto internamente lutavam com as consequências da industrialização maciça. Os vitorianos estavam principalmente localizados na Grã-Bretanha e em suas vastas colônias, especialmente nas cidades industriais em rápido crescimento como Londres, Manchester e Birmingham. Eles chamavam a si mesmos de modernos ou simplesmente britânicos, e acreditavam que o mundo estava dividido em dois elementos, civilização e barbárie. A civilização estava associada à industrialização, cristianismo e valores britânicos, enquanto a barbárie estava ligada a tudo que consideravam primitivo ou não ocidental. Na opinião deles, a Rainha Vitória, com seu império em expansão e moral exemplar, era a governante ideal de uma nova era global. Eles adotavam uma versão particular do cristianismo, enfatizavam a moralidade severa, e muitos aspiravam à respeitabilidade burguesa, que havia substituído a aristocracia como novo ideal social. Os vitorianos viviam em condições drasticamente diferentes dependendo de sua classe social. A classe média emergente decorava suas casas com móveis pesados e ornamentos elaborados, enquanto a classe trabalhadora frequentemente vivia em condições deploráveis nas favelas industriais. A classe alta juramentava lealdade à coroa e aos valores estabelecidos. Seus líderes, que eram chamados de cavalheiros e damas, estabeleciam os padrões de comportamento social e moral. Os ingleses naturalmente lideravam o movimento, mas colonos britânicos, americanos influenciados pela cultura britânica e elites europeias também adotaram aspectos do estilo de vida vitoriano. Eles queriam viver suas vidas de acordo com princípios de industriosidade, sobriedade e superioridade moral, o que significava que mantinham separação estrita entre esferas pública e privada, segregavam rigorosamente os papéis de gênero e construíam uma fachada de perfeição moral. Eles acreditavam que todos deveriam ser capazes de melhorar sua situação através do trabalho árduo e virtude pessoal, não apenas as pessoas nascidas em privilégio. Suas ideias sobre progresso, moralidade e hierarquia se espalharam rapidamente pelo mundo através do Império Britânico, atraindo pessoas que admiravam o poder e riqueza aparentemente limitados da Grã-Bretanha vitoriana. Os críticos sociais viam isso como uma ameaça aos valores humanos fundamentais, porque se as pessoas começassem a valorizar demasiadamente as aparências externas e o materialismo, poderiam perder contato com sua humanidade essencial e compaixão. A expansão do Império Britânico assustava muitas nações independentes. Potências rivais como França e Alemanha observavam com preocupação enquanto a Grã-Bretanha expandia sua influência global. Se o imperialismo britânico continuasse sem controle, quem garantiria a independência de qualquer nação não europeia? Os reformadores não queriam derrubar todo o sistema, mas visavam humanizar o capitalismo industrial e ampliar direitos políticos e sociais para mais segmentos da população. Então, as tensões começaram a crescer. Nos primeiros anos da era, os críticos ainda não estavam organizados em movimentos de massa. Eles usavam literatura, arte e discursos cuidadosamente formulados para mostrar a todos que a fachada vitoriana escondia enormes injustiças e sofrimento. Missionários e exploradores traziam histórias de territórios colonizados, enquanto jornalistas investigativos documentavam as condições nas fábricas e favelas britânicas. Eles usavam métodos que pareciam mais exposições controladas do que ataques diretos ao sistema. Uma forma era através de romances sociais como os de Charles Dickens, que retratavam graficamente as condições dos pobres urbanos.
Se o público pudesse ser comovido pela situação das crianças trabalhadoras ou das famílias empobrecidas, talvez apoiasse reformas gradualistas. Outra abordagem era através de investigações estatísticas e sociológicas, como as de Henry Mayell sobre os trabalhadores de Londres. O estudioso coletava dados e evidências empíricas, que eram então apresentados em relatórios objetivos. Uma pesquisa bem documentada significava uma base mais forte para reformas, enquanto acusações emocionais podiam ser facilmente descartadas. Estes métodos eram mais sobre conscientizar o público do que provocar revolução. Os reformadores acreditavam que o sistema poderia ser melhorado através de legislação e educação. Seus métodos não eram infalíveis. Geralmente, as reformas aconteciam lentamente e beneficiavam primeiro as classes médias antes de alcançar os verdadeiramente desfavorecidos. Eles sabiam que tudo era construído sobre compromisso. Reformas que iam longe demais muito rapidamente enfrentariam resistência insuperável das classes proprietárias e conservadoras. Suas comunidades progrediam apenas quando podiam demonstrar que as mudanças beneficiavam a sociedade como um todo, não apenas um grupo específico. Industriais e políticos adaptavam-se, adotando algumas reformas enquanto resistiam a outras. Os britânicos espalhavam-se pelo mundo, carregando com eles seus valores, produtos manufaturados e instituições. O império crescia como um organismo vivo, e aqueles que se opunham a ele frequentemente encontravam-se politicamente isolados ou economicamente desfavorecidos. Não era uma questão de conspiração, mas de poder econômico e político concentrado. Um dos primeiros exemplos foi registrado nas Crônicas Sociais, a Grande Exposição de 1851 no Palácio de Cristal, em Londres. O príncipe Albert, marido da rainha Vitória, supervisionou este espetáculo internacional que exibia os avanços tecnológicos e industriais da Grã-Bretanha e do mundo. A exposição atraiu 6 milhões de visitantes durante seus 5 meses de duração, uma demonstração impressionante do poder e progresso britânicos. Maquinário avançado, novos produtos de consumo e artefatos exóticos das colônias foram exibidos em um prédio revolucionário feito inteiramente de vidro e ferro. A multidão se reuniu ao redor, maravilhada com as conquistas do engenho humano e o poder do império. As máquinas funcionavam, e a riqueza britânica crescia visivelmente. Esta foi uma lição para todos os que observavam de outras nações. A Grã-Bretanha mostrou que havia apenas um caminho para o progresso: a industrialização impulsionada pelo comércio global e expansão imperial. Esta não foi apenas uma exposição, foi interpretada como prova da superioridade britânica. As pessoas comemoraram com banquetes elaborados e discursos grandiosos sobre o destino da nação. A rainha Vitória escreveu em seu diário sobre o dia mais grandioso de nossa história, vendo a exposição como um símbolo do lugar especial da Grã-Bretanha no mundo. Este evento reforçou a crença de que o modo de vida britânico representava o auge do progresso humano, e esta mentalidade continuou a definir a era. Tais crenças não foram criadas deliberadamente para enganar, refletiam uma visão de mundo em que o progresso material e o poder industrial eram vistos como evidências de superioridade cultural e moral. Os imperialistas viam a si mesmos como disseminadores de civilização, e o império como uma força benevolente levando povos menos desenvolvidos. A história da era é uma série de contrastes e paradoxos. Em meio à riqueza sem precedentes, a pobreza extrema proliferava nas favelas urbanas. Enquanto o discurso público exaltava a pureza moral, a prostituição florescia, e os escândalos sexuais eram comuns entre as classes altas. A era vitoriana foi uma época de avanços científicos significativos, incluindo a teoria da evolução de Darwin, que desafiou fundamentalmente as visões religiosas convencionais. Durante o reinado de Vitória, o Império Britânico atingiu seu auge, controlando aproximadamente 1/4 da superfície terrestre e 1/4 da população mundial. Este domínio global trouxe riquezas imensas para a Grã-Bretanha, mas à custa da exploração e subordinação de inúmeros povos não europeus. O imperialismo vitoriano, justificado como uma missão civilizadora, deixou legados complexos e frequentemente problemáticos que muitas nações pós-coloniais ainda enfrentam hoje. Tecnologicamente, a era viu avanços extraordinários. A ferrovia se expandiu dramaticamente, transformando viagens e comércio. O telégrafo revolucionou as comunicações, permitindo a transmissão quase instantânea de mensagens através de continentes e oceanos. A fotografia emergiu como uma nova forma de documentar o mundo. Nas ciências, figuras como Michael Faraday, James Clerk Maxwell e Charles Darwin fizeram descobertas revolucionárias em eletricidade, física e biologia. Socialmente, no entanto, a era marcada por desigualdades profundas.
A separação rígida das classes sociais era mantida através de educação, vestimenta, sotaque e maneirismos. As mulheres eram legalmente subordinadas a homens, com direitos limitados à propriedade, educação e participação política. Crianças das classes trabalhadoras frequentemente eram forçadas ao trabalho pesado em fábricas, minas e chaminés. Em nenhum lugar esta dicotomia entre progresso material e desigualdade social era mais visível que em Londres, a maior cidade do mundo e centro do poder imperial global. Para os pobres em Londres, a vida era indescritivelmente difícil. Famílias inteiras frequentemente viviam em um único cômodo em cortiços superlotados sem saneamento adequado. Doenças como cólera, tuberculose e tifo eram endêmicas. Crianças tão jovens quanto 5 ou 6 anos trabalhavam como varredores de chaminés, vendedores ambulantes ou em fábricas. O ar era poluído pelo carvão queimado em inúmeras casas e fábricas, criando o famoso fog londrino que escurecia o céu e causava problemas respiratórios generalizados. Enquanto isso, a alta sociedade londrina vivia em conforto e luxo. Casas elegantes em Mayfair ou Belgravia ostentavam numerosos empregados, móveis ornamentados e os mais recentes dispositivos modernos como iluminação a gás. A temporada, o período anual de eventos sociais incluindo bailes, recepções e corridas, oferecia oportunidades para exibição de riqueza e estabelecimento de conexões matrimoniais vantajosas. Enquanto debates sobre reformas sociais ocasionalmente penetravam estas bolhas privilegiadas, a distância física e social entre ricos e pobres permitia que muitos vivessem em ignorância confortável quanto às condições reais da maioria de seus compatriotas. Um lugar onde essas realidades contrastantes ocasionalmente se encontravam era o lar vitoriano de classe média. Enquanto a fachada pública enfatizava conforto respeitável e moralidade irrepreensível, os bastidores revelavam dependência do trabalho de empregados domésticos, geralmente jovens mulheres da classe trabalhadora, que trabalhavam longas horas por salários mínimos. A casa vitoriana de classe média ideal era dividida em espaços públicos cuidadosamente decorados para impressionar visitantes e áreas de serviço escondidas onde o trabalho real de manutenção doméstica acontecia. Esta divisão espacial refletia uma divisão ideológica mais ampla entre aparência pública e realidade privada que caracterizava a era. Enquanto o discurso público celebrava a virtude doméstica e a harmonia familiar, a violência doméstica, abuso infantil e exploração sexual de serviçais eram realidades muitas vezes silenciadas. A moralidade vitoriana exigia uma separação estrita entre família respeitável e o submundo de vícios como prostituição, mas na prática, estas esferas frequentemente se sobrepunham. Para as mulheres vitorianas, os códigos de comportamento eram particularmente restritivos. A ideologia das esferas separadas designava homens à arena pública de negócios, política e comércio, enquanto confinava mulheres à esfera privada do lar. Uma dama apropriada deveria ser o anjo do lar, moralmente pura, abnegada e dedicada ao bem-estar de seu marido e filhos. Sua educação, se recebesse alguma, focava em realizações como música, desenho e talvez um pouco de francês ou italiano, suficiente para fazer dela uma companheira agradável e mãe de filhos bem-educados, mas não bastante para permitir independência intelectual ou econômica. A moda implicava em várias camadas de roupas incluindo anáguas, crinolinas e vestidos pesados que impediam movimento fácil. Mesmo caminhar ao ar livre era restrito por saias que varriam o chão, coletando sujeira e patógenos. Palidez era valorizada como sinal de refinamento, indicando que uma mulher não precisava trabalhar ao ar livre, levando algumas a consumir arsênico para clarear a pele, frequentemente com consequências tóxicas. Os corpos femininos eram fortemente medicalizados durante esta era. Médicos, quase exclusivamente homens, diagnosticavam condições como histeria, derivada da palavra grega para útero, em mulheres que exibiam independência intelectual excessiva, interesse sexual ou rebelião contra restrições sociais. Tratamentos incluíam repouso forçado, isolamento, proibição de atividade mental e às vezes intervenções drásticas como massagem pélvica, estimulação genital até o paroxismo histérico, o que hoje reconheceríamos como orgasmo, ou, em casos extremos, remoção cirúrgica de ovários. A sexualidade era um tema particularmente carregado na sociedade vitoriana, caracterizada por profunda ambivalência e hipocrisia. Oficialmente, o discurso público enfatizava pureza e reticência, particularmente para mulheres que eram divididas na imaginação masculina entre anjos assexuados adequados para casamento e prostitutas sexualmente disponíveis. Na prática, uma indústria próspera de pornografia florescia, a prostituição era generalizada, e escândalos sexuais periodicamente abalavam a sociedade.
A famosa carta de conselho atribuída à Rainha Vitória para sua filha recém-casada, Deite-se e pense na Inglaterra, embora provavelmente apócrifa, captura a atitude supostamente convencional de que sexo era um dever desagradável que mulheres deveriam suportar para a reprodução, não uma fonte de prazer. Este mito do anjo assexuado do lar coexistia desconfortavelmente com a realidade de famílias numerosas. A própria Rainha Vitória teve 9 filhos, e um mercado sexual subterrâneo vibrante. A prostituição era particularmente generalizada em Londres vitoriana, com estimativas de 80 mil prostitutas ativas na década de 1850. Para muitas jovens mulheres da classe trabalhadora, com pouca educação e oportunidades econômicas extremamente limitadas, vender sexo era a única alternativa à fome, especialmente quando posições como empregada doméstica frequentemente envolviam exploração sexual pelos empregadores de qualquer forma. A separação hipócrita entre mulheres caídas e respeitáveis permitia que homens vitorianos utilizassem serviços de prostitutas enquanto condenavam as próprias mulheres como moralmente corruptas. Esta hipocrisia sexual atingiu seu auge com os infames atos de doenças contagiosas, aprovados na década de 1860 para controlar doenças venéreas entre militares. Estas leis permitiam que a polícia prendesse qualquer mulher suspeita de ser prostituta para exame médico forçado e detenção em hospitais de fechamento se infectada. Nenhuma disposição semelhante existia para examinar ou deter os clientes homens. A campanha contra estes atos, liderada por Josephine Butler, tornou-se uma das primeiras instâncias de mulheres se organizando politicamente para reivindicar direitos corporais básicos. Apesar destas restrições, ou talvez em parte devido a elas, as mulheres vitorianas gradualmente começaram a reivindicar mais direitos e oportunidades. Pioneiras em educação como Emily Davis e Elizabeth Garrett Anderson lutaram pelo acesso das mulheres à educação superior e profissões como medicina. Ativistas como as sufragetes, e mais tarde as mais militantes sufragetes, pressionaram por direitos políticos, particularmente o sufrágio. Reformadoras sociais como Octavia Hill e Angela Burdett Coates trabalharam para melhorar condições habitacionais e oportunidades econômicas para mulheres pobres. Este ativismo feminino inicial era frequentemente enquadrado em termos aceitáveis para a ideologia vitoriana, argumentando que a influência moralmente purificadora das mulheres, já reconhecida na esfera doméstica, deveria ser estendida à esfera pública para o benefício da sociedade. Gradualmente, no entanto, reivindicações mais radicais pela igualdade inerente entre homens e mulheres começaram a ganhar força, estabelecendo bases para movimentos feministas posteriores. Para crianças vitorianas, a experiência variava dramaticamente dependendo da classe. Crianças aristocráticas e de classe média alta frequentemente viviam em algo próximo à negligência benigna, criadas principalmente por babás e governantas, vendo seus pais apenas brevemente em horários designados. Crianças de classe média recebiam educação formal em escolas ou com tutores, e crescente atenção era dada a seu desenvolvimento moral e intelectual. Crianças da classe trabalhadora, entretanto, frequentemente começavam a trabalhar tão logo eram fisicamente capazes, nas minas de carvão, fábricas, como varredores de chaminés, ou em oficinas de exploração. A noção de infância como um período especial merecedor de proteção era relativamente nova e se desenvolveu gradualmente durante a era. Reformas para proteger crianças trabalhadoras, como os Factory Acts que restringiam as horas de trabalho infantil, foram adotadas lentamente e frequentemente com aplicação inconsistente. A educação universal só se tornou obrigatória em 1880, e mesmo então apenas até os 10 anos. Literatura infantil floresceu durante a era, com obras como Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll, O Jardim Secreto de Francis Hodgson Burnett, e histórias de aventura de Robert Louis Stevenson apresentando visões bastante idealizadas da infância. Estas contrastavam fortemente com as experiências reais de inúmeras crianças que cresciam em favelas urbanas, órfãs, ou forçadas ao trabalho desde tenra idade. Racialmente, a era vitoriana testemunhou a solidificação de teorias de hierarquia racial que seriam usadas para justificar o imperialismo global. As chamadas ciências de antropologia racial e frenologia tentavam estabelecer bases científicas para classificar raças humanas em uma escala de desenvolvimento, invariavelmente com europeus, especialmente anglo-saxões, no topo. Estas teorias convenientemente legitimavam a subjugação de povos não europeus no interesse da missão civilizadora do homem branco. Em colônias como Índia, Caribe e África, o domínio vitoriano trouxe uma mistura de modernização exploratória e destruição cultural. Ferrovias, sistemas legais, escolas e hospitais foram estabelecidos, mas principalmente para servir aos interesses do poder colonial. Conhecimentos, práticas e sistemas de crenças indígenas foram frequentemente desvalorizados ou ativamente suprimidos em favor de normas culturais britânicas.
O racismo científico proporcionava justificativa conveniente para tratar súditos coloniais como inerentemente inferiores, mesmo enquanto a retórica oficial enfatizava a melhoria desses povos através da exposição à civilização britânica. Religiosa e intelectualmente, a era marcada por conflitos entre fé tradicional e novos desenvolvimentos científicos. O movimento evangélico dentro da Igreja Anglicana enfatizava piedade pessoal, moralidade estrita e ativismo social, tendo profunda influência na moralidade pública vitoriana. Simultaneamente, descobertas científicas como a teoria da evolução de Darwin levantavam questões profundas sobre interpretações literais da Bíblia. O movimento Oxford tentava reconciliar anglicanismo com tradições católicas mais antigas, enquanto novas denominações não conformistas desafiavam a autoridade da Igreja estabelecida. Para muitos vitorianos educados, estes conflitos criavam profundas crises de fé. Poetas como Matthew Arnold em Dover Beach lamentavam o mar da fé em recuo, enquanto filósofos como John Stuart Mill desenvolviam sistemas éticos baseados em utilidade e razão em vez de revelação religiosa. A era testemunhou tanto um intenso reavivamento religioso quanto os primeiros movimentos significativos em direção ao secularismo moderno. O próprio conceito de vitorianismo estava longe de ser estático, evoluiu significativamente ao longo do longo reinado da Rainha Vitória. O período inicial, marcado por turbulência política e ajuste às realidades da industrialização, foi caracterizado por agitação substancial, incluindo cartismo e outros movimentos de reforma. O período médio-vitoriano, aproximadamente de 1850 a 1870, representou talvez o auge da confiança no progresso britânico e valores vitorianos, simbolizado pela grande exposição e expansão imperial. O período tardio-vitoriano, aproximadamente de 1870 a 1901, viu crescente questionamento desta confiança, com críticos como William Morris, Oscar Wilde e George Bernard Shaw desafiando suposições vitorianas sobre progresso, moralidade e império. A era vitoriana terminou oficialmente com a morte da rainha em janeiro de 1901, mas muitas de suas atitudes e instituições persistiram bem no século XX, apenas para serem substancialmente desafiadas pelas transformações sociais desencadeadas pela Primeira Guerra Mundial. Visões românticas da era como uniformemente repressiva ou progressista falham em capturar suas profundas complexidades e contradições. Foi um tempo de fé inabalável no progresso humano coexistindo com miséria humana terrível, moralidade pública rígida ao lado de exploração generalizada, avanço científico notável junto com justificativas pseudocientíficas para preconceito e desigualdade. Para entender a era vitoriana, devemos considerar não apenas seus monumentos públicos, avanços tecnológicos e realizações imperiais, mas também as vidas daqueles cujas experiências foram largamente excluídas das narrativas oficiais: os pobres, mulheres, crianças trabalhadoras, súditos coloniais e outros cuja exploração sustentava a riqueza e poder da Grã-Bretanha imperial. O legado contraditório dos vitorianos, contendo tanto avanços sociais e materiais genuínos quanto sistemas de opressão e exclusão, continua a moldar nosso mundo contemporâneo em formas que só agora estamos começando a compreender plenamente. A vida dentro de uma casa de classe média vitoriana era rigidamente estruturada, com esferas sociais e funções cuidadosamente delineadas. A residência típica era dividida em áreas públicas, privadas e de serviço. As salas de recepção frontais, como a sala de estar e a sala de jantar, eram espaços teatrais onde a família demonstrava seu refinamento através de ornamentos elaborados, móveis pesados e a exibição de respeitabilidade. Corredores e portas separavam estas áreas públicas das zonas mais privadas como quartos e berçários, que por sua vez eram separados da cozinha, lavanderia e alojamentos de empregados. Esta segregação espacial refletia e reforçava segregações sociais. Membros da família raramente entravam na cozinha ou áreas de servir. Esta segregação espacial refletia e reforçava segregações sociais. Membros da família raramente entravam na cozinha ou áreas de serviço, enquanto empregados domésticos utilizavam escadas separadas e eram praticamente invisíveis exceto quando desempenhando funções específicas. Áreas como a sala de jantar tornavam-se palcos para rituais detalhados onde a posição social era sutilmente reafirmada através de etiqueta, vestuário e conversa apropriada. Para empregados domésticos, predominantemente mulheres jovens da classe trabalhadora rural, o trabalho era extremamente exigente. Uma criada típica começava o trabalho antes do amanhecer, acendendo fogos e preparando a casa antes que a família acordasse, e trabalhava até tarde da noite depois que todos estavam na cama. Os dias de folga eram infrequentes, o pagamento era mínimo, e as acomodações frequentemente eram desconfortáveis, geralmente um sótão sem aquecimento ou quarto no porão.
Além disso, jovens empregadas eram frequentemente vulneráveis a avanços sexuais de empregadores masculinos ou seus filhos, sem praticamente nenhum recurso legal. A dinâmica familiar vitoriana da classe média era moldada pela ideologia das esferas separadas que designava aos homens o domínio público do comércio, política e vida intelectual, enquanto confinava as mulheres à esfera privada doméstica. Na teoria, o marido era o provedor e chefe indiscutível da família, retornando ao final do dia para desfrutar do refúgio moral criado por sua esposa. A esposa era responsável por gerenciar o lar, criar os filhos com valores apropriados e personificar virtudes morais e espirituais que supostamente não podiam florescer no mundo comercial competitivo. Na prática, mulheres de classe média frequentemente desempenhavam papéis mais substantivos do que esta ideologia sugeria. Administrar uma casa vitoriana era um empreendimento gerencial significativo, envolvendo supervisão de empregados, manutenção de contas detalhadas e organização de eventos sociais importantes para o avanço da carreira do marido. Mulheres mais educadas frequentemente serviam como assistentes não reconhecidas em empresas ou carreiras de seus maridos, e uma minoria crescente encontrava meios de participar na esfera pública através de filantropia, arte, literatura ou ativismo social. A educação vitoriana variava dramaticamente de acordo com gênero e classe. Para meninos de classe média e alta, escolas públicas, instituições privadas de elite, apesar do nome, como Eton, Arrow e Rugby enfatizavam valores clássicos, esportes de equipe e o desenvolvimento de caráter para futuros líderes do império. Disciplina era frequentemente brutal, com punição corporal normalizada e intimidação endêmica. O currículo focava em latim, grego e matemática, com pouca atenção às ciências modernas ou línguas vivas, um conservadorismo que deixou a Grã-Bretanha em desvantagem crescente em comparação com sistemas educacionais alemães mais atualizados. Para meninas de classe semelhante, a educação era geralmente muito mais limitada, frequentemente restrita a lições em casa com governantas ou em pequenas escolas que enfatizavam realizações como música, arte e um pouco de francês ou italiano em vez de conteúdo acadêmico substancial. O objetivo não era prepará-las para carreiras, mas torná-las esposas e anfitriãs atraentes. Pioneiras educacionais como Frances Mary Bass, Dorothea Beale e Emily Davis lutaram para estabelecer escolas e faculdades que oferecessem às mulheres educação mais rigorosa, mas enfrentaram forte resistência baseada na crença pseudocientífica de que estudo intenso prejudicaria a saúde reprodutiva feminina. Crianças da classe trabalhadora recebiam pouca ou nenhuma educação formal até as leis de educação de 1870 e 1880, que estabeleceram escolas elementares acessíveis e eventualmente tornaram a educação obrigatória até os 10 anos, depois elevados para 12. Mesmo então, a educação de classe trabalhadora enfatizava obediência, pontualidade e habilidades básicas necessárias para futuros trabalhadores, em vez de desenvolver pensamento crítico ou mobilidade social. Crianças frequentemente deixavam a escola assim que legalmente permitido para contribuir com renda familiar, perpetuando ciclos de pobreza e oportunidade limitada. O lazer vitoriano, como tantos outros aspectos da sociedade, era estratificado por classe. A crescente classe média participava de atividades reputadamente racionais e melhoradoras, visitas a museus e galerias de arte recém-estabelecidos, palestras públicas sobre temas científicos ou históricos, ou concertos. A leitura era uma importante atividade de lazer, com bibliotecas circulantes tornando romances e outros livros mais acessíveis. A temporada social para a elite incluía bailes, jantares, corridas de cavalos como o Derby de Epsom e regatas como o Henley, cada evento com seus próprios códigos elaborados de etiqueta e vestuário. Para a classe trabalhadora, tabernas permaneciam centros de vida social apesar de campanhas de temperança, junto com music halls que ofereciam variedade de entretenimentos populares. Feriados como a Páscoa e o Banco ofereciam raras chances de excursões, cada vez mais facilitadas pela expansão ferroviária. Por meados do período vitoriano, resorts litorâneos como Brighton e Blackpool tornaram-se populares para férias breves, com diferentes praias ou períodos tacitamente designados para diferentes classes sociais. O esporte emergiu como uma atividade cultural significativa durante este período. O cricket foi codificado e elevado a símbolo da masculinidade e fair play britânicos. Jogos de futebol foram padronizados e profissionalizados, com a Football Association fundada em 1863. Atividades como ciclismo e tênis ganharam popularidade, embora as versões femininas fossem restringidas por trajes desajeitados e convenções de delicadeza feminina. Sazonalmente, o clima britânico moldava fortemente os padrões de atividade. Os invernos londrinos eram especialmente desoladores devido à poluição severa, com a famosa névoa, uma mistura de nevoeiro natural e fumaça de carvão, às vezes tão densa que os lampiões de gás mau eram visíveis através dela.
A poluição do Tâmisa atingiu seu nadir com o grande fedor de 1858, quando o calor do verão tornou o rio tão nauseabundo que as sessões parlamentares tiveram que ser suspensas. Este evento finalmente forçou a reforma sanitária, levando ao ambicioso sistema de esgoto projetado por Joseph Bazalgette. A saúde pública de maneira mais ampla tornou-se uma preocupação cada vez maior durante a era. Surtos de cólera em 1831-32, 1848-49 e 1853-54 devastaram comunidades urbanas, com as causas inicialmente mal compreendidas. O trabalho pioneiro do Dr. John Snow vinculando um surto específico a uma bomba d'água contaminada em Broad Street, Londres, ajudou a estabelecer princípios modernos de epidemiologia. Gradualmente, melhorias no saneamento, abastecimento de água e habitação ajudaram a reduzir doenças infecciosas, embora condições para os pobres urbanos permanecessem perigosas. A medicina vitoriana estava em uma fase de transição, com abordagens tradicionais coexistindo desconfortavelmente com novos desenvolvimentos científicos. Sangrias e purgativos drásticos permaneciam comuns, enquanto entendimentos humorais antigos de doença gradualmente cediam lugar a teorias de germes. A profissionalização da medicina excluía amplamente mulheres, apesar do trabalho pioneiro de figuras como Elizabeth Garrett Anderson, que em 1865 tornou-se a primeira mulher oficialmente qualificada como médica na Grã-Bretanha. Os hospitais se transformaram de instituições de caridade para os indigentes em centros de tratamento moderno, embora o acesso permanecesse limitado principalmente aos muito pobres, que recebiam atendimento de caridade, ou muito ricos, que podiam pagar acomodações privativas. Para a maioria, doença significava tratamento em casa, frequentemente administrado por mulheres da família seguindo conselhos de manuais domésticos populares ou receitas medicinais tradicionais. A indústria farmacêutica prosperou oferecendo uma variedade de remédios patenteados, muitos contendo ingredientes questionáveis ou diretamente perigosos. Ópio em formas como láudano era especialmente onipresente, legalmente disponível sem prescrição e amplamente utilizado para condições que variavam de dores de dente a nervos femininos e cólicas infantis. Embora o vício fosse reconhecido como problema, impactava todas as classes sociais, incluindo figuras literárias proeminentes como Elizabeth Barrett Browning, Samuel Taylor Coleridge e Wilkie Collins. A atitude em relação à morte e luto era caracteristicamente elaborada durante o período vitoriano. A própria rainha, após a morte de seu amado marido Albert em 1861, adotou o luto perpétuo que influenciou fortemente as práticas sociais. Códigos detalhados especificavam quanto tempo o luto deveria durar para diferentes relacionamentos, que roupas deveriam ser usadas em cada estágio, e quais atividades sociais eram permitidas. Fotografias post-mortem eram comuns, especialmente de crianças, servindo como memento para aqueles que podiam não ter outras imagens de seus entes queridos. Cemitérios vitorianos tornaram-se cada vez mais ornamentados, com monumentos elaborados demonstrando tanto afeição genuína quanto status social. O cemitério Highgate em Londres exemplifica a arquitetura funerária vitoriana, com seus anjos em cascata, obeliscos e mausoléus góticos. O luto público por figuras nacionais como o Duque de Wellington em 1852 tornou-se espetáculo grandioso, com procissões funerais elaboradas assistidas por multidões enormes. Esta preocupação com a morte refletia realidades demográficas duras. A expectativa de vida média em 1840 era de apenas cerca de 40 anos para classes médias e superiores, e significativamente menor para a classe trabalhadora. A mortalidade infantil permanecia terrivelmente alta, com aproximadamente 150 mortes por 1.000 nascidos vivos. Doenças como tuberculose, poeticamente romântica como consumo, difteria, escarlatina e tifo ceifavam vidas em todas as classes sociais, embora os pobres sofressem desproporcionalmente devido a condições de vida insalubres. As condições nas cidades industriais eram particularmente horríveis para os pobres. Friedrich Engels, em sua obra pioneira A Condição da Classe Trabalhadora na Inglaterra, 1845, descreveu vividamente os assentamentos miseráveis de Manchester onde famílias se amontoavam em porões úmidos sem saneamento apropriado, água limpa ou ventilação adequada. Estas áreas tornaram-se focos de doença, alcoolismo e crime, criando um submundo que tanto fascinava quanto horrorizava a sociedade respeitável. Reformadores como Edwin Chadwick, cujo relatório sobre a condição sanitária da população trabalhadora de 1842 chocou leitores de classe média, e o jornalista Henry Mayle, cujos estudos detalhados sobre os trabalhadores e os pobres de Londres documentaram vidas raramente vistas pela sociedade privilegiada, gradualmente conscientizaram sobre estas condições.
O resultado foi uma série de reformas, incluindo os Atos de Saúde Pública de 1848 e 1875, os Atos de Habitação Artesã e os esforços filantrópicos de figuras como Otávia Hill e George Peabody para prover moradia melhorada. Economicamente, o período vitoriano foi transformador. O sistema fabril se expandiu dramaticamente, com indústrias têxteis inicialmente dominantes, mais tarde complementadas por ferro, aço e engenharia. Enquanto industrialistas como Andrew Carnegie e agentes financeiros desfrutavam de riquezas sem precedentes, trabalhadores enfrentavam condições notoriamente duras, jornadas de 14 horas, condições perigosas e insalubres, baixos salários e ambientes frequentemente tóxicos. A resposta dos trabalhadores variou de agitação política organizada como o cartismo, que exigia reforma democrática, a esforços para formar sindicatos, frequentemente enfrentando forte resistência de empregadores e governo. O desenvolvimento de sociedades cooperativas e de socorros mútuos representava abordagem alternativa, com trabalhadores coletivamente criando instituições para melhorar suas próprias condições. Gradualmente, a organização trabalhista se fortaleceu, levando ao surgimento do movimento trabalhista britânico que eventualmente daria origem ao Partido Trabalhista. O comércio internacional se expandiu enormemente durante o período vitoriano, com a Grã-Bretanha adotando políticas de livre comércio que beneficiavam sua posição como líder industrial global. O Império proporcionava tanto mercados cativos para produtos manufaturados britânicos quanto fontes de matérias-primas baratas. Londres emergiu como centro financeiro global indiscutível, com a libra esterlina como moeda internacional dominante lastreada no padrão ouro. Este domínio econômico não passou sem desafios. Por volta de 1870, tanto os Estados Unidos quanto a Alemanha começaram a superar a Grã-Bretanha em setores industriais-chave, especialmente em indústrias mais novas como produtos químicos e elétricos. O sistema educacional britânico, com seu foco em formação clássica em vez de técnica, deixava o país em desvantagem crescente. O comércio relativamente livre também começou a prejudicar indústrias britânicas quando enfrentando concorrentes mais eficientes. Politicamente, a era vitoriana testemunhou a transição gradual de um sistema dominado pela aristocracia latifundiária para a democracia mais representativa. Os atos de reforma de 1832, 1867 e 1884 progressivamente ampliaram o sufrágio, embora ainda excluindo mulheres e os muito pobres. O sistema partidário moderno começou a se desenvolver, com conservadores e liberais emergindo como partidos organizados nacionais em vez de agrupamentos parlamentares vagos. O serviço público foi reformado, com patronato gradualmente substituído por nomeação baseada em mérito através de exames competitivos. O governo local foi racionalizado e a administração colonial profissionalizada. Embora a monarquia permanecesse nominalmente soberana, o princípio de que o primeiro-ministro devia comandar uma maioria na Câmara dos Comuns se solidificou, estabelecendo as bases para a democracia parlamentar moderna. Culturalmente, a literatura vitoriana refletia as preocupações, contradições e mudanças da era. Os romances de Charles Dickens expunham condições sociais degradantes enquanto entretinham com humor e sentimento. George Eliot, Mary Ann Evans, explorava complexidades morais em obras como Middlemarch, frequentemente desafiando convenções sociais em sua vida e arte. As irmãs Brontë criavam heroínas intensamente psicológicas que lutavam contra limitações sociais, enquanto a própria Rainha Vitória era ávida consumidora de romances sensacionalistas que frequentemente apresentavam crime, bigamia e outros assuntos não mencionados em conversas educadas. A poesia de Alfred, Lord Tennyson celebrava ideais vitorianos de dever e império, enquanto Robert Browning desenvolvia o monólogo dramático para explorar psicologias perturbadoras. Matthew Arnold, em poemas como Dover Beach, articulava a ansiedade de uma era perdendo certezas religiosas, enquanto os pré-rafaelitas buscavam escape da industrialização contemporânea em uma Idade Média romantizada. Nas artes visuais, pintores vitorianos inicialmente favoreciam obras moralistas narrativas, muitas vezes com mensagens didáticas explícitas. Mais tarde, movimentos como o esteticismo de Whistler advogavam arte pela arte, desafiando a insistência vitoriana de que a arte deveria ter propósito moral. A fotografia emergiu como nova forma artística e documental, com pioneiros como Julia Margaret Cameron e Lewis Carroll experimentando suas possibilidades expressivas. A arquitetura vitoriana era caracteristicamente eclética e ornamentada. O revivalismo gótico, exemplificado pelas casas do parlamento reconstruídas por Charles Bellery e Augustus Pugin, refletia nostalgia por uma era pré-industrial supostamente mais espiritual. Estações ferroviárias como Saint Pancras combinavam engenharia de ferro inovadora com fachadas historicistas.
Por volta do fim da era, o movimento Arts and Crafts liderado por William Morris advogava retorno ao artesanato contra mercadorias produzidas em massa, embora ironicamente seus produtos permanecessem acessíveis apenas para os relativamente prósperos. O teatro vitoriano inicialmente favorecia melodramas e extravagâncias espetaculares, com ênfase em efeitos visuais e narrativas moralmente simplistas. Mais tarde, dramaturgos como Arthur Wing Pinero e Oscar Wilde começaram a abordar questões sociais mais complexas, pavimentando o caminho para o teatro modernista do século XX. As operetas de Gilbert Sullivan satirizavam genialmente instituições e tipos sociais vitorianos enquanto entretinham o próprio público que caricaturavam. A religião permanecia força cultural central, embora cada vez mais contestada à medida que a era avançava. Evangelicalismo exercia influência substancial, enfatizando piedade pessoal ativa e reforma social. O movimento Oxford, ou tractariano, buscava reviver elementos católicos dentro do anglicanismo, enquanto o crescimento de denominações não conformistas desafiava o domínio da igreja estabelecida. O censo religioso de 1851 revelou comparecimento surpreendentemente baixo a igrejas nas áreas urbanas, especialmente entre classes trabalhadoras, sugerindo que a caracterização estereotipada da Inglaterra vitoriana como uniformemente religiosa era exagerada. Cientificamente, a era testemunhou avanços monumentais. A publicação de A Origem das Espécies de Charles Darwin em 1859 revolucionou a compreensão do desenvolvimento da vida, embora tenha criado ansiedade teológica profunda para muitos. Michael Faraday e James Clerk Maxwell fizeram descobertas fundamentais em eletricidade e magnetismo que eventualmente possibilitariam muito da tecnologia moderna. William Thomson, Lord Kelvin, estabelece principios termodinâmicos básicos. Em campos médicos, pioneiros como Joseph Lister introduziram técnicas antissépticas que drasticamente melhoraram resultados cirúrgicos, enquanto John Snow estabeleceu fundamentos epidemiológicos modernos. O legado vitoriano permanece profundamente ambíguo. Por um lado, o período testemunhou avanços significativos em reforma social, descoberta científica e desenvolvimento de instituições democráticas. Por outro, sustentou desigualdades estruturais profundas, justificou exploração imperial e impôs códigos rígidos de comportamento que causaram sofrimento significativo. O que não podemos negar é o impacto duradouro da era na formação do mundo moderno. Sistemas políticos, instituições educacionais, infraestrutura urbana, prédios públicos e privados, relações internacionais e até atitudes culturais continuam marcados pela influência vitoriana. Cidades como Londres, Manchester e Liverpool mantêm layouts fundamentalmente vitorianos. Sistemas ferroviários planejados e construídos pelos vitorianos continuam em uso. Sistemas jurídicos e administrativos estabelecidos durante o período formam a espinha dorsal de governança em muitos países anteriormente sob influência britânica. Culturalmente, muitos de nossos pressupostos sobre família, gênero, trabalho e moralidade evoluíram em reação a normas vitorianas, ora rejeitando-as, ora inconscientemente perpetuando-as. O próprio termo vitoriano entrou no uso popular como descrição de atitudes percebidas como sexualmente reprimidas, moralisticamente rígidas ou excessivamente decorosas, uma caracterização que, embora simplista, captura algo do legado complicado da era. No século XXI, acadêmicos e público continuam reavaliando o legado vitoriano. Neoconservadores às vezes invocam valores vitorianos de trabalho árduo, autoajuda e responsabilidade pessoal como modelo para políticas sociais contemporâneas. Críticos pós-coloniais examinam como estruturas imperiais vitorianas moldaram e continuam influenciando relações globais. Historiadores arquitetônicos reconsideram o valor de edifícios vitorianos anteriormente desprezados como excessivamente ornamentados ou pouco originais. Esta reavaliação contínua reflete o fato de que, em muitos aspectos, ainda vivemos com o legado da era vitoriana, suas conquistas e inovações, certamente, mas também suas suposições, preconceitos e contradições não resolvidas. Ao examinar criticamente este legado, podemos entender melhor não apenas o passado vitoriano, mas o presente que ele ajudou a moldar. Examinar a vida das mulheres através da metáfora do espartilho, como sugere nosso título, revela como as restrições físicas impostas ao corpo feminino paralela e reforça restrições sociais e legais mais amplas. O espartilho típico reduzia a cintura enquanto limitava a respiração e movimento, simbolizando expectativas de feminilidade que simultaneamente exaltavam e incapacitavam mulheres. Fisicamente, o espartilho era frequentemente prejudicial. Uso prolongado podia deformar o esqueleto, deslocar órgãos internos e causar problemas respiratórios.
O ideal da diminuta cintura de vespa, frequentemente reduzida a 18 ou 16 polegadas através de tic-lacing, exigia sacrifício constante que espelhava o sacrifício de autonomia esperado de mulheres em outras áreas da vida. Ironicamente, enquanto espartilhos supostamente promoviam modéstia, também sexualizavam o corpo feminino exagerando os contrastes entre cintura, seios e quadris. O que torna o espartilho vitoriano particularmente interessante como metáfora é que mulheres não eram simplesmente forçadas a usá-los por homens. Muitas internalizavam e reforçavam estas normas. Mães ensinavam filhas a valorizar cintura pequena, mulheres julgavam outras mulheres por aparecerem desalinhadas, sem espartilho, e a maioria considerava o desconforto como preço necessário para a respeitabilidade. Esta dinâmica reflete como sistemas opressivos funcionam mais eficientemente quando aqueles que são oprimidos tornam-se seus próprios vigilantes. Socialmente, a política do espartilho revela tensões entre opressão e agência. Por um lado, espartilhos certamente restringiam mulheres fisicamente e simbolicamente. Por outro, algumas mulheres também os utilizavam estrategicamente para navegar sistema social patriarcal, usando conformidade estética para ganhar vantagens sociais ou oportunidades limitadas de autodeterminação. Esta complexidade reflete a situação mais ampla de mulheres vitorianas, que frequentemente encontravam maneiras criativas de exercer agência mesmo dentro de estruturas altamente restritivas. Esta ambiguidade é aparente na relação das mulheres vitorianas com moda mais amplamente. Vestuário feminino durante o período era incrivelmente elaborado e restritivo. Não apenas espartilhos, mas anáguas, armações, petticoats e saias pesadas limitavam o movimento e reforçavam expectativas de comportamento feminino contido. Ao mesmo tempo, mulheres utilizavam moda para comunicação social sutil, desde o complexo idioma dos leques e simbolismo floral até decisões sobre que bordados ou fitas usar. Em um mundo onde expressão feminina direta era desaprovada, estas formas codificadas de comunicação proporcionavam canais alternativos para expressão pessoal. Desafiando estas restrições, o movimento de reforma do vestuário surgiu na década de 1850, com ativistas como Amélia Blomer advogando estilos mais práticos e saudáveis de vestimenta feminina. As calças largas sob saias mais curtas que ficaram conhecidas como blowers enfrentaram enorme ridicularização, com mulheres que as adotavam sofrendo assédio público e condenação social. Este backlash revela o grau em que vestuário feminino era visto não apenas como questão de moda, mas como parte crucial da ordem social. Por volta do final do período vitoriano, movimentos feministas abordavam cada vez mais restrições físicas como parte de uma agenda mais ampla de libertação feminina. Em 1881, a União Racional de Vestuário foi formada, conectando explicitamente vestimentas mais saudáveis à liberdade de ação social e política. Quando mulheres começaram a adotar atividades como ciclismo na década de 1890, se mesmo uma atividade emancipatória que ampliava a mobilidade física feminina, vestuários mais práticos gradualmente ganharam aceitação, embora mudanças realmente substanciais na moda feminina não ocorressem até após a Primeira Guerra Mundial. Esta tensão entre restrição física e liberação reflete um padrão mais amplo em que mulheres vitorianas simultaneamente sofriam sob, acomodavam-se a e resistiam às limitações impostas a elas. A era vitoriana, portanto, não pode ser caracterizada simplesmente como período de opressão feminina inexorável, mas como tempo de negociação complexa onde mulheres gradualmente contestavam e redefiniam o que era possível dentro de um sistema inerentemente desigual. As expectativas de comportamento feminino eram minuciosamente codificadas em inúmeros manuais de etiqueta. A conduta apropriada é para damas o que uma bela plumagem é para pássaros, escreveu uma autora de etiqueta. Sem ela estamos destinadas a ser perseguidas por cada pretendente de mau gosto até que não tenhamos conforto em vida. Esta linguagem revela o grau em que comportamento adequado era vista não apenas como questão de refinamento, mas de autoproteção em um mundo onde reputação feminina era frágil e vulnerável. Expectativas de pureza sexual eram especialmente estritas para mulheres respeitáveis, que supostamente deveriam permanecer na ignorância sobre assuntos sexuais até o casamento. Jovens solteiras eram cuidadosamente protegidas da contaminação pela sociedade mista, com chaperonas vigilantes garantindo que nunca ficassem sozinhas com homens que não fossem parentes próximos. A impossibilidade de conhecer potenciais parceiros em condições não supervisionadas significava que o único recurso para muitas jovens era conversa superficial durante danças ou eventos sociais controlados. Mesmo mulheres casadas eram supostamente assexuadas, suportando as atenções de seus maridos como dever conjugal em vez de fonte de prazer. A visão vitoriana prevalente foi capturada pelo conselho atribuído a um ginecologista do período. Deitam-se de costas, pensam na Inglaterra.
Médicos frequentemente aconselhavam sobre a moderação sexual necessária para a saúde masculina, revelando ansiedades em relação à sexualidade masculina mesmo enquanto a praticavam como essencialmente incontrolável. O mito da sexualidade feminina entrava em conflito óbvio com a realidade biológica da fertilidade. Mulheres casadas de classe média normalmente tinham muitos filhos, com tamanho médio da família entre 1860 e 1880 aproximadamente de 6 ou 7 filhos. O controle da natalidade era tecnicamente disponível, principalmente na forma de preservativos de intestino animal, pessários rudimentares e coito interrompido, mas a discussão pública era fortemente tabu. Quando ativistas como Annie Besant e Charles Bradlaugh publicaram um panfleto sobre controle da natalidade em 1877, foram processados por obscenidade, revelando o grau em que controle sobre reprodução feminina era visto como ameaça à ordem social. A maternidade era exaltada como o chamado supremo da mulher, e expectativas para a maternidade adequada tornaram-se cada vez mais exigentes ao longo do período. Anteriormente, crianças de classe média e alta eram principalmente cuidadas por babás e governantas, com interação parental limitada. Os novos ideais vitorianos exigiam envolvimento materno direto na formação moral e intelectual das crianças, criando outra arena onde mulheres tinham que cumprir padrões quase impossíveis de perfeição. Esta ênfase na domesticidade feminina ideal coexistia desconfortavelmente com a realidade econômica de que muitas mulheres precisavam trabalhar fora de casa. Mulheres da classe trabalhadora sempre haviam trabalhado, geralmente em agricultura, serviço doméstico ou ocupações baseadas em habilidades como fiação e tecelagem. Industrialização inicialmente expandiu algumas oportunidades para trabalhadoras em fábricas, mas rapidamente desenvolveu-se uma ideologia de salário familiar, onde o ideal era que o homem ganhasse o suficiente para manter esposa e filhos, e trabalho feminino era visto como sinal de fracasso masculino. Para mulheres de classe média sem suporte financeiro de pai ou marido, opções eram severamente limitadas. Trabalho como governanta, praticamente o único emprego considerado respeitável para damas educadas, pagava terrivelmente mal e frequentemente envolvia tratamento como serviçal de status inferior. Outras possibilidades incluíam costura, notoriamente mal paga e precária, escrita, geralmente sob pseudônimo para evitar estigma, ou manter um pequeno pensionato discreto. A filantropia proporcionava a algumas mulheres uma arena para aplicar habilidades organizacionais e gerenciais que seriam consideradas impróprias em contextos comerciais. Gradualmente, profissões começaram a se abrir para mulheres educadas. Ensino elementar tornou-se campo feminino aceitável após a Lei de Educação de 1870 criar demanda por mais professores. Enfermagem foi transformada por Florence Nightingale de ocupação para mulheres de baixa classe consideradas muito ignorantes para serviço doméstico em profissão respeitável baseada em treinamento rigoroso. Medicina foi mais lenta a mudar, com Elizabeth Garrett Anderson tendo que buscar qualificação através de brechas técnicas após ser formalmente barrada de escolas médicas. Legalmente, mulheres vitorianas enfrentavam desvantagens significativas. Sob a common law, mulheres casadas essencialmente não existiam como pessoas legais separadas. O princípio de coverture significava que a identidade legal de uma esposa era absorvida por seu marido, que controlava toda a propriedade e ganhos, tinha custódia exclusiva dos filhos em caso de separação. Legalmente, mulheres vitorianas enfrentavam desvantagens significativas. Sob a common law, mulheres casadas essencialmente não existiam como pessoas legais separadas. O princípio de coverture significava que a identidade legal de uma esposa era absorvida por seu marido, que controlava toda a propriedade e ganhos, tinha custódia exclusiva dos filhos em caso de separação, e cuja permissão era necessária para praticamente todas as transações legais. O divórcio era quase impossível para mulheres até os atos de causas matrimoniais de 1857, e mesmo então requeria que a esposa provasse crueldade extrema além da infidelidade, enquanto maridos precisavam provar apenas adultério. Os atos de propriedade das mulheres casadas de 1870 e 1882 gradualmente removeram as maiores restrições de coverture, dando às mulheres casadas controle sobre seus próprios ganhos e propriedade. Estes representaram avanços significativos, mas o princípio geral de subordinação feminina dentro do casamento permaneceu intacto. Como o juiz James Fitzjames Stephen declarou famosamente, marido e esposa são uma pessoa, e essa pessoa é o marido. Politicamente, as mulheres eram explicitamente excluídas de participação formal em política nacional, embora em níveis locais pudessem gradualmente exercer alguma influência. Mulheres solteiras proprietárias de imóveis podiam votar em eleições de conselhos escolares após 1870, e alguns cargos em conselhos de tutela rurais foram abertos a mulheres na década de 1890.
Esses eram apenas pequenos passos em direção à cidadania plena, mas proporcionavam plataformas importantes para mulheres demonstrarem capacidade para participação na esfera pública. O movimento sufragista começou a ganhar impulso na década de 1860 sob liderança de figuras como Barbara Bodichon, Lydia Becker e Millicent Fawcett. Estas primeiras ativistas geralmente favoreciam abordagens graduais e constitucionais, trabalhando dentro do sistema através de petições, lobbying e reuniões públicas. O sufrágio feminino foi debatido na Câmara dos Comuns repetidamente a partir de 1867, mas sempre derrotado apesar de apoio individual de alguns políticos proeminentes como John Stuart Mill. Por volta do final do período vitoriano, frustração com progresso limitado levou a táticas mais assertivas, com a formação da União Social e Política das Mulheres de Emmeline Pankhurst em 1903 marcando transição para a fase militante do movimento. Embora estas ações mais confrontacionais tenham ocorrido principalmente na era eduardiana, suas raízes estavam em décadas de frustração vitoriana. Intelectualmente, o espaço para mulheres vitorianas era similarmente contraditório. Educação feminina superior enfrentava oposição baseada em suposições sobre capacidade mental feminina limitada e preocupações de que estudo excessivo prejudicaria a saúde reprodutiva. O médico Henry Maudsley articulou a visão prevalente. É uma das penalidades da fisiologia feminina que uma mulher deve fornecer uma quantidade definida de energia especial para a função sexual adequada. Se essa energia for esgotada de outra forma, a pessoa fica prejudicada como mulher. Apesar de tais atitudes, faculdades femininas pioneiras como o Girton College em Cambridge, 1869, e o Somerville College em Oxford, 1879, foram estabelecidas. Embora essas instituições inicialmente não pudessem conceder diplomas formais a estudantes femininas, proporcionavam educação universitária substantiva. Mulheres graduadas dessas instituições foram fundamentais para abrir campos profissionais anteriormente fechados e demonstrar através de realizações a falsidade de suposições sobre inferioridade intelectual feminina. Na arena literária, mulheres encontravam mais espaço para expressão, embora frequentemente tivessem que negociar expectativas sociais restritivas. Escritoras como as irmãs Brontë, George Eliot, Mary Ann Evans e Elizabeth Gaskell produziram alguns dos romances mais significativos da era, embora frequentemente publicando inicialmente sob pseudonimos masculinos. A poesia era considerada campo particularmente adequado para a sensibilidade feminina, com Elizabeth Barrett Browning e Christina Rossetti ganhando aclamação crítica significativa. Mulheres também contribuíram significativamente para a não-ficção, incluindo comentário social, ciência e história. Mary Somerville publicou trabalhos importantes em matemática e ciência, enquanto a Ria Martineau produziu trabalhos pioneiros em sociologia, economia política e jornalismo. O estudo amador de botânica, conquiologia, estudo de conchas e outros tópicos de história natural era considerado particularmente adequado para damas, e muitas contribuíram significativamente para conhecimento científico através destas atividades adequadas ao gênero. Paradoxalmente, as limitações impostas à autoexpressão feminina muitas vezes produziram formas criativas de resistência. Constrangidas por normas que desencorajavam expressão direta de ambição ou raiva, escritoras frequentemente desenvolviam um duplo discurso onde críticas sociais radicais eram expressas através de estruturas narrativas convencionais. Estrategicamente enfatizando sua própria modéstia e humildade, mulheres podiam implantar o que a estudiosa literária Elaine Showalter chamou de poética da obliquidade feminina para abordar tópicos sensíveis sem ultrapassar abertamente limites de decoro. O romance tornou-se arena particularmente importante para esta expressão codificada, com escritores femininas usando o gênero para explorar questões de autonomia feminina, casamento como prisão e injustiças legais e sociais enfrentadas por mulheres. Jane Eyre de Charlotte Brontë, Aurora Leigh de Elizabeth Barrett Browning e Middlemarch de George Eliot, cada um à sua maneira questionava expectativas sociais para mulheres enquanto superficialmente mantinha convenções literárias convencionais. Esta capacidade de negociar sistemas de poder complexos enquanto trabalhava para transformá-los caracteriza muito da experiência feminina vitoriana. Longe de serem simplesmente vítimas passivas de opressão sistêmica, mulheres vitorianas desenvolveram estratégias sofisticadas para sobreviver, prosperar e gradualmente desafiar as restrições impostas a elas, frequentemente de maneiras que homens vitorianos mal percebiam. Talvez a maior ironia da era seja que, enquanto a ideologia vitoriana explicitamente limitava mulheres à esfera doméstica privada, estes próprios limites eventualmente criaram bases para reivindicações expandidas de poder público. Ao aceitar temporariamente a noção de virtude feminina superior e capacidade moral especial, mulheres vitorianas transformaram o ideal do anjo do lar em reivindicação de voz pública em questões sociais e eventualmente políticas.
A política da domesticidade permitiu que mulheres expandissem gradualmente sua influência da casa para a comunidade, e eventualmente para a nação, enquanto aparentavam meramente estender seu papel inato como guardiãs da moralidade. Esta transformação sutil mas profunda da ideologia vitoriana de dentro demonstra como sistemas aparentemente monolíticos de controle social sempre contêm suas próprias contradições e sementes de mudança. Assim como o espartilho simultaneamente restringia mulheres e destacava sua presença, os próprios limites ideológicos impostos durante a era vitoriana eventualmente geraram forças que os desafiariam e transformariam. A era vitoriana era particularmente difícil para mulheres que não se conformavam às expectativas sociais. Mulheres que permaneciam solteiras enfrentavam desafios econômicos significativos e frequentemente eram objeto de zombaria como solteironas. A caridade supervisionada de parentes masculinos era frequentemente a única alternativa à pobreza, especialmente para mulheres sem educação ou habilidades comerciáveis. O superficial casamento feliz entre marido controlador e esposa submissa era frequentemente apresentado como única opção respeitável para mulheres, mesmo quando a realidade desses relacionamentos era muito mais complexa. Lésbicas enfrentavam barreiras adicionais para viver independentemente, embora relações românticas entre mulheres pudessem ocasionalmente florescer sob radar social. O conceito de amizades românticas femininas permitia que mulheres formassem parcerias domésticas intensas sem levantar suspeitas de impropriedade sexual. A sexualidade lésbica era tão inconcebível para muitos vitorianos que pares femininos podiam às vezes viver juntas em relacionamentos que hoje reconheceríamos como parcerias do mesmo sexo. A famosa pergunta da Rainha Vitória sobre por que legislação contra a indecência grosseira, visando homens gays, não incluía mulheres supostamente reflete esta cegueira cultural. Para homens gays, a era foi particularmente opressiva. A última execução por sodomia na Inglaterra ocorreu em 1835, mas a homossexualidade masculina permaneceu fortemente criminalizada. A famosa prisão de Oscar Wilde em 1895 por indecência grosseira destacou a seriedade com que o comportamento homossexual era tratado pelas autoridades vitorianas. O caso foi sensação pública, em parte porque Wilde havia anteriormente encarnado o esteta vitoriano. Sua queda serviu como advertência sobre os perigos de desafiar normas sociais e sexuais publicamente. Curiosamente, foi durante este período que categorias modernas de identidade sexual começaram a se cristalizar. Médicos e cientistas vitorianos tornaram-se obcecados com categorizar e patologizar comportamento desviante, criando novas taxonomias de perversão e anormalidade. O termo homossexualidade foi cunhado em 1869, marcando transição crucial de compreender comportamento como atos pecaminosos que qualquer um poderia cometer para identidades sexuais essencializadas que definiam tipos particulares de pessoas. Esta tendência classificadora refletia a ansiedade vitoriana mais ampla sobre manter limites sociais em um mundo em rápida mudança. Classes, raças, gêneros e sexualidades eram todos rigidamente categorizados em hierarquias supostamente naturais que justificavam desigualdades existentes. Raça e classe intersectavam com gênero em formas complexas, com mulheres de classe trabalhadora e mulheres não europeias frequentemente excluídas do ideal de feminilidade verdadeira reservado para mulheres brancas de classe média. Colonialmente, estas dinâmicas se manifestavam em formas complexas. Mulheres britânicas no Império frequentemente encontravam mais liberdade e autoridade do que teriam na metrópole, ao custo de participar em sistemas de dominação racial. Missionárias, esposas de administradores coloniais e governantas levavam ideais vitorianos de domesticidade e feminilidade para cantos distantes do Império, servindo, frequentemente não intencionalmente, como agentes de imperialismo cultural. Simultaneamente, mulheres colonizadas eram frequentemente exploradas duplamente com base em gênero e raça, seus corpos e sexualidade específicos objetos de curiosidade, regulação e às vezes exploração por ambos homens e mulheres colonizadores. A prostituição permanecia realidade generalizada apesar da ênfase vitoriana em pureza feminina. Mulheres jovens da classe trabalhadora com poucas opções econômicas frequentemente recorriam a vender sexo temporária ou permanentemente. Londres vitoriana tinha estimados 80.000 prostitutas no auge, refletindo tanto pobreza severa quanto demandas subjacentes na sociedade ostensivamente moralista. A sociedade tratava prostitutas como simultaneamente vítimas a serem resgatadas e corruptoras morais a serem reguladas. Esta contradição tornou-se particularmente aparente nos atos de doenças contagiosas das décadas de 1860 a 1880, que permitiam exame médico forçado e detenção de mulheres suspeitas de prostituição em cidades portuárias e guarnições militares, sem medidas correspondentes para examinar clientes masculinos.
A campanha contra estes atos, liderada por Josephine Butler, mobilizou mulheres a desafiar a autoridade legislativa e médica masculina, tornando-se momento crucial de ativismo feminino. O desespero das mulheres vitorianas que não podiam se submeter a estas restrições é evidenciado por taxas significativas de alcoolismo feminino, uso de ópio e tentativas de suicídio. Remédios patenteados contendo álcool, ópio ou cocaína eram comercializados especificamente para mulheres sofrendo de nervos, melancolia ou exaustão, frequentemente sintomas do que hoje reconheceríamos como depressão relacionada a vidas severamente circunscritas. O suicídio, particularmente por afogamento, tornou-se associado a mulheres caídas na imaginação cultural vitoriana, refletindo realidade trágica de opções limitadas para aquelas que transgrediam fronteiras sexuais ou sociais. As intersecções de classe, raça e gênero significavam que mulheres de diferentes posições sociais experimentavam restrições vitorianas diferentemente. Mulheres aristocráticas desfrutavam de alguns privilégios e liberdades negados a mulheres de classe média, incluindo maior liberdade de movimento social e ocasionalmente discretas aventuras extraconjugais. Mulheres da classe trabalhadora, embora enfrentando severas dificuldades econômicas, eram menos constrangidas por ideais burgueses de feminilidade e frequentemente mantinham maior controle sobre ganhos e decisões domésticas. Estas questões destacam como o espartilho da conformidade vitoriana não era uniformemente aplicado ou experimentado. Antes, ele existia como sistema complexo de expectativas, restrições e consequências que variavam significativamente dependendo da posição social de alguém. A metáfora do espartilho como algo que simultaneamente moldava e restringia, que dava uma forma culturalmente aprovada ao preço do desconforto e limitação, continua sendo maneira poderosa de entender a natureza contraditória das restrições vitorianas para mulheres, e por extensão, para todos os membros daquela sociedade. Apesar destas restrições, mesmo no meio da era vitoriana havia sinais de mudança iminente. O crescente movimento de sufrágio feminino, expansão gradual de oportunidades educacionais, primeiros passos hesitantes em direção à reforma legal, e evolução de novos ideais de mulher nova mais independente por volta do final do século todos apontavam para transformações que eventualmente rachariam e finalmente quebrariam o espartilho metafórico da conformidade vitoriana. A morte da própria Rainha Vitória em 1901 marcou transição simbólica para novos tempos. Embora muitas atitudes e instituições vitorianas persistissem na era eduardiana, o novo século trouxe ritmo acelerado de mudança social. O movimento sufragista tornou-se mais militante. A Primeira Guerra Mundial transformou drasticamente papéis de gênero ao trazer mulheres para a força de trabalho em números sem precedentes, e os loucos anos 20 finalmente descartaram o espartilho literalmente e figurativamente em favor de novos ideais de feminilidade mais livres. No entanto, seria equivocado ver esta evolução como simples progressão linear de opressão para a liberdade. Muitas restrições vitorianas foram substituídas por novas formas de pressão para a conformidade feminina. O ideal da dona de casa suburbana dos anos 1950, por exemplo, ecoava expectativas vitorianas de domesticidade feminina sob nova roupagem. Mesmo hoje, mulheres enfrentam suposições contraditórias e padrões duplos que têm raízes reconhecíveis em dinâmicas vitorianas. O que podemos aprender com o exame sério da era vitoriana não é simplesmente que era tempo de opressão da qual felizmente escapamos, mas que sistemas de conformidade social têm notável capacidade de adaptação e persistência, mesmo enquanto suas manifestações específicas evoluem. A metáfora do espartilho não apenas ilumina restrições explícitas de outro tempo, mas nos convida a considerar quais espartilhos sociais e culturais, talvez menos visíveis mas igualmente restritivos, continuamos a usar hoje. A era vitoriana foi extraordinariamente complexa, caracterizada tanto por rigidez extrema quanto por sementes de mudança radical. O paradoxo central da era talvez seja que precisamente quando restrições sociais pareciam mais rígidas, forças que eventualmente as desafiariam estavam sendo conjuradas em existência. A própria estabilidade social que permitiu à Inglaterra vitoriana prosperar e expandir seu império global também criou condições para a mudança transformativa que por fim alteraria fundamentalmente seus contornos sociais, políticos e culturais. Assim como o espartilho que simultaneamente restringia e moldava o corpo vitoriano, as estruturas sociais vitorianas restringiam e também moldavam possibilidades. O custo humano destas restrições foi real e significativo, particularmente para aqueles nas margens. Ainda assim, dentro destas limitações, indivíduos encontraram maneiras de expressar agência, criatividade e até resistência, transformando gradualmente os próprios sistemas que buscavam controlá-los.
Hoje, quando lutamos para compreender dinâmicas de privilégio, poder e liberdade em nossa própria sociedade, a era vitoriana oferece poderoso estudo de caso das maneiras complexas em que sistemas sociais simultaneamente habilitam e constrangem, reforçam desigualdades e geram resistência. Com olhos críticos mas empáticos para suas complexidades, podemos ver tanto advertências quanto percepções sobre nossa própria sociedade e os espartilhos metafóricos que talvez, sem perceber, ainda usamos. O legado social vitoriano persiste de maneiras sutis e não tão sutis, nas instituições que herdamos, nas cidades que habitamos, nos sistemas políticos e legais que nos governam, e nos pressupostos culturais que frequentemente não examinamos. Estudar a era vitoriana não é simplesmente olhar para um passado estranho e distante, mas examinar as fundações históricas de muito do mundo contemporâneo. Ao entender como o espartilho vitoriano simultaneamente moldou, restringiu e eventualmente gerou resistência, ganhamos novas percepções sobre as maneiras em que nossa própria sociedade continua a espartilhar indivíduos em conformidade com expectativas sociais, e como estas restrições podem, à sua própria maneira, fomentar sementes de mudança futura. Enquanto contemplamos a natureza contraditória daquela era, também somos convidados a considerar as contradições de nossa própria época. Quais restrições invisíveis moldaram nossos próprios corpos, mentes e sociedades? Que formas de resistência já estão emergindo? E o que nossos próprios espartilhos sociais revelariam para observadores futuros sobre nossas ansiedades, ideais e aspirações? A era vitoriana também nos lembra que momentos de maior restrição frequentemente coexistem com, e às vezes até catalisam, movimentos para maior liberdade. Os códigos morais extraordinariamente rígidos da sociedade vitoriana de elite desenvolveram-se precisamente quando mudanças sociais, políticas e econômicas sem precedentes estavam desestabilizando hierarquias tradicionais. O aparente paradoxo de crescente repressão sexual ocorrendo simultaneamente com crescente discussão sobre sexualidade, ou doméstica feminina idealizada exaltada precisamente quando mulheres começavam a entrar na esfera pública em números significativos, reflete como sistemas sociais frequentemente respondem à mudança iminente com tentativas ampliadas de controle. No auge do domínio imperial vitoriano, os valores que pareciam mais solidamente estabelecidos já estavam sendo minados por forças que eventualmente os transformariam. A própria era vitoriana, frequentemente apresentada como sinônimo de estabilidade respeitável e certeza moral, foi na realidade período de ansiedade profunda, dúvida religiosa e transformação social. O espartilho metafórico e literal talvez tenha sido apertado tão severamente precisamente porque as estruturas sociais que ele buscava manter já estavam começando a ceder. Esta perspectiva oferece lente potencialmente reveladora para examinar nosso próprio momento histórico. Onde vemos policiamento intensificado de comportamento, expressão ou identidade em nossa sociedade contemporânea, podemos estar testemunhando não tanto demonstração de força social quanto reconhecimento ansioso de mudança potencialmente transformativa no horizonte. Os espartilhos, afinal, frequentemente são apertados mais rigorosamente precisamente quando estão em maior risco de se tornarem obsoletos. Outro legado duradouro da era vitoriana é a compreensão de como classe, gênero, raça e outras categorias sociais não operam isoladamente, mas intersectam para criar experiências distintas de privilégio ou marginalização. A lei vitoriana de classe média branca, o trabalhador fabril, a empregada doméstica e o súdito colonial não habitavam simplesmente diferentes posições em hierarquia única, mas experimentavam redes qualitativamente diferentes de oportunidade e restrição. Estas complexidades desafiam narrativas históricas simplistas e nos lembram de permanecer atentos às maneiras em que nossos próprios sistemas sociais criam padrões similares de exclusão e privilégio interseccional. Finalmente, a era vitoriana nos convida a considerar como o progresso social raramente ocorre em progressão linear simples. Avanços em uma área podem coexistir com regressão em outra. Reformas aparentemente progressivas podem reinscrever desigualdades em novas formas. E mesmo movimentos genuinamente emancipatórios frequentemente carregam seus próprios pontos cegos e exclusões. Esta compreensão nos encoraja a abordar questões de justiça social com sofisticação histórica e autoconsciência, reconhecendo tanto o poder quanto as limitações da mudança social progressiva. Ao olhar através desta lente para o passado vitoriano, podemos apreciar mais plenamente tanto os custos reais dos espartilhos sociais e culturais que aquela sociedade impôs quanto a engenhosidade e resistência daqueles que os usavam. Obrigado por estar conosco nesta jornada pela história da era vitoriana, desde suas origens até seu legado contínuo. Novos encontros virão em breve.